Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um Papo com RR. Hoje, dia 28 de maio de 2023, tem muita coisa boa, muito assunto. Uma semana que passou um tanto quanto agitada, mas a que vem promete ser ainda mais agitada. Estados Unidos, aí muita notícia dos Estados Unidos. Brasil, então, pegando fogo mesmo. E a pergunta que vem: será que teremos esse rally do Ibovespa? Estamos nos segurando aí no 110, né? Mas antes de nós entrarmos nesses assuntos aí, vou pedir para você, se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, já compartilha aí com a galera do escritório, com a galera da família, com todo mundo aí, todo mundo é muita gente, tá? Então ajuda a dar essa força aí, deixa seu like aqui, porque todo domingo tem vídeo para você ficar muito bem informado sobre as notícias do mercado macroeconômico, sobre as perspectivas, sobre o que nós passamos, pelo que vem pela frente aí. E muita coisa acontecendo, o Brasil aí discutindo muito, como eu já falei. Ibovespa aí nesses 110 mil pontos aí, parece que vai explodir nossa cabeça. Não vai, não vai, não vai, mas ao mesmo tempo está se segurando, esperando boas notícias, esperando bons fundamentos aí para sair desses 120 mil, desses 110 mil pontos e buscar os 120 mil pontos. Investidores doidos para fazer novos aportes aí, mas precisamos ter alguns sinais que talvez estão sendo dados, tá? Mas então vou pedir para você, segura aí no final do vídeo aí, nós vamos ter, vou dar uma pitadinha do que eu acho, pronto, vou dar minha opinião. Mais uma vez eu saliento muito, isso aqui não é recomendação de compra, isso aqui não é recomendação de venda, isso aqui não é recomendação de nada. A única coisa que isso aqui é o meu ponto de vista, a minha visão, a minha interpretação sobre o cenário, sobre o mercado nessas condições. Estamos entendidos? Mais uma também. Dólar ficando abaixo dos R$ 5, hein? Continua ali, vai lá pro 5,3, 5,1, 5,2, volta pro 4,98. Vai lá pro 5,2, volta pro 4,97 e fica assim. Então, é uma região muito brigada, é uma região que está sendo muito, muito, muito brigada. E tem gente, tô vendo aí gente querendo colocar o dólar para baixo, hein? E eu acredito muito nesse dólar para baixo. Se acontecer algumas coisas que eu vou comentar com vocês aqui, nós provavelmente teremos sim esse dólar para baixo. Mas vamos começar com uma ótima notícia no Brasil. Saiu o IPCA 15, veio abaixo, inflação sendo controlada, inclusive Campos Neto dando declaração que estamos caminhando muito bem no controle da inflação, que a política monetária está sendo muito bem conduzida e, na minha opinião, está mesmo. Apesar de acreditar e de ter a certeza que os juros estão muito caros, mas o processo, a forma, o procedimento, é, a estratégia utilizada para não baixar de imediato esse juro, para primeiro controlar bem a inflação e depois começar com essas quedas com essas baixas da Selic aí para diminuir e para nós termos queda, né, nas taxas de juros, está sendo uma estratégia muito boa, está dando muito certo. Austeridade é muito importante nesse momento, como o Campos Neto falou. Ele também comentou que, independente da inflação estar baixa, está dentro dos patamares que o Banco Central quer, o governo também está muito contente com isso, porém, nós precisamos ficar de olho na questão da meta. Não é porque nós estamos atingindo que nós temos que mudar. Mas uma coisa também nós precisamos ressaltar nisso. Estados Unidos já vem falando em inflação, já vem pensando em aumentar aí a inflação. Estados Unidos já vem falando em talvez se acostumar com uma inflação de 2,5% a 3%.
Se Estados Unidos está pensando nisso, ei, Brasil, eu acho que nós vamos ter que mexer nisso, né? Mas vamos deixar esse capítulo para depois. Uma outra ótima notícia para nós: arcabouço fiscal está andando, está evoluindo. O mercado gostou do que aconteceu, principalmente na quinta e na sexta-feira. O mercado aí gostou mesmo. Tivemos vários ralis, sobe 1.000 e poucos pontos, desce 1.000 e poucos pontos. Então está mexendo muito. Está fazendo preço, com certeza absoluta, porque o arcabouço fiscal está andando, o arcabouço fiscal está caminhando, então quer dizer que está tendo um alinhamento do governo, mas eu chamo muito atenção, e é importante que ande, e é importante que aprove. Só que um medo, um receio, alguma coisa. E que eu falo, nós precisamos abrir os olhos, que nem diz meu conhecido João, abre a capa do zóio, velho. Nós precisamos abrir a capa do zóio. Por quê? Porque o arcabouço fiscal, ao meu ver, vai andar e vai ser aprovado. Só que tem um detalhe no arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal diz, ou pelo menos é o texto que está em voga agora, que é para ser aprovado, que o governo poderá gastar mais, presta atenção, o governo poderá gastar mais mediante o aumento da arrecadação. Agora eu pergunto para você, será que o governo vai querer gastar mais? É óbvio que vai. Só que da onde que vem? Mais uma vez nós seremos onerados novamente? Será que vem taxação de PIX? Será que volta a CPMF? Será que vem mais imposto A, B, C, D? Não sei. Preste muita atenção nisso, porque é importante nós olharmos nesse detalhe. Está andando, e eu acredito que vai andar, mas nós precisamos cuidar muito disso. Por quê? Porque nós estamos no momento que nós estamos discutindo muito a questão da arrecadação, a questão da dívida, e todos sabemos que o governo precisa arrecadar mais para pagar suas contas. Na realidade, não é bem isso. Se o governo diminuísse um pouquinho as suas despesas, já estaria muito bom. E eu evidencio isso que o governo vem anunciar a questão da diminuição dos encargos, o benefício fiscal para carros da categoria popular. Mas isso atrelado ao arcabouço fiscal, atrelado à arrecadação do governo. Se o governo precisa arrecadar mais, como que eu, através de uma medida, quero gerar um benefício fiscal para essa camada de pessoas e para incentivar esses carros, a indústria local? Tá tudo bem. Só que em contrapartida, da onde que vai sair o dinheiro? Porque o governo vai deixar de arrecadar. Vocês prestaram atenção? Eu preciso arrecadar mais aqui e eu tenho uma medida aqui aonde eu vou contra o que eu preciso. Será que eu vou manter isso? Ou será que eu vou lá buscar tributação aonde talvez o governo não deva buscar? Será que não vai onerar muito em outros impostos? Será que vai onerar no que já tem e ficar mais caro? Eu vou dar minha opinião. Não tem problema nenhum. Inclusive, gostaria que o governo desse muito mais incentivo. Só que em contrapartida, há um incentivo, o governo deveria vir e falar, mas eu, em contrapartida, estou diminuindo o meu gasto em tanto para compensar, porque senão o rombo virá. Senão o rombo vem aí,
Nós vamos pagar essa conta, só que essa conta vem com juro, mora e mais um pouquinho ainda. Então é muito importante nós pararmos, nós analisarmos cada medida do governo. É claro, temos coisas boas? Claro que temos coisas boas também. Nós temos a queda do preço, tivemos a queda do preço dos combustíveis, aliviou muito. Ah, eu já falei no vídeo da semana passada da questão da paridade do preço internacional, então foi o governo que fez, o governo fez uma ova, o governo só fez o que precisava ser feito. A questão da queda do combustível se deu pela queda do petróleo, pronto. Isso o governo só aproveitou uma caroninha e aproveitou e fez. Uma outra discussão também que nós estamos aqui no Brasil é a questão da bacia de petróleo na Foz do Amazonas, onde estamos tendo várias discussões. Lula entrou no meio, com Marina Silva, quais os impactos ambientais. Aí tem, sem entrar em detalhes aí para não levar porrada aqui no canal, não levar notificação, aí tem não sei o que explorando bem mais perto, com muito mais impacto do que o Brasil, na mesma região, e nós não podemos. O quanto nós podemos desenvolver aquela região explorando de forma coerente, de forma aonde se preserva o máximo possível o ambiental, mas também se explora o máximo possível macroeconômico para termos um grande desenvolvimento local e nacional. Será que nós não precisamos balancear? Ou será que nós estamos contrabalanceando ou desbalanceando por algum interesse que talvez a gente não saiba? Não sei, não quero saber. Na realidade, não, eu quero saber, sim, e que venha à tona isso, mas é muito importante. Será que eu estou pensando no bem da nação ou será que eu estou defendendo algum interesse? Não sei, mas também é uma grande discussão que está à tona aí e vamos entrar agora no cenário internacional e Estados Unidos, mais uma vez, vai ditar com certeza absoluta todas as expectativas, todas as notícias e vai impactar o mercado mundo afora. Antes de nós falarmos do principal assunto dos Estados Unidos, que é o teto da dívida dos Estados Unidos, eu já vou comentar com vocês também para vocês entenderem quanto que é a dívida dos Estados Unidos. Já saiu, já tem as prévias aí dos dois candidatos mais fortes aí a concorrer pela presidência americana e Trump está liderando contra Ron DeSantis. É muito importante, inclusive as casas de apostas já estão borbulhando nos Estados Unidos para esses dois, mas Trump liderando com uma boa vantagem. Já precisa se organizar, já precisa se arrumar para cumprir os quesitos legais e os quesitos não tão legais assim também, mas é importante entendermos por quê. Porque a maior potência do mundo vai ter eleição, uma nova pessoa vai governar, ou talvez uma não tão nova assim, não sei como que vai acontecer. Isso impacta muito porque o nosso relacionamento com os Estados Unidos sempre foi muito próximo, sempre foi muito correlacionada. A nossa bolsa também, eu já falei para vocês, vou repetir, é correlacionada positivamente, ou seja, quando o Dow Jones, quando a bolsa americana sobe, a nossa também tende a acompanhar. E aí eu quero começar a chegar no assunto principal desse vídeo, que é a questão: será que a nossa bolsa tem possibilidade de subir? Será que a bolsa americana tem possibilidade de subir? E um dos fatores determinantes é o impasse sobre a dívida, sobre o teto de gastos dos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, 31,4 trilhões é a dívida dos Estados Unidos hoje. E esse é o teto. Então ele não pode ter mais dívida, ou seja, ele tem que estender o teto para fazer mais dívida para conseguir pagar as contas, porque não tem grana para pagar a conta. E um calote nos Estados Unidos é catastrófico para o mundo,
Mas vamos pegar aqui na dívida, vamos voltar. Aqui, só nos últimos 3 anos, só fazendo um parênteses aqui para você, só na pandemia, a dívida dos Estados Unidos subiu 42%. Ah, mas é só imprimir dólar e mandar dólar no envelopinho para casa das pessoas. As consequências estão aí. Agora está colhendo. E é muito importante por que que nós precisamos parar, por que que nós precisamos analisar e por que que nós precisamos falar sobre a dívida dos Estados Unidos. Inclusive o rating, que é a nota dada para bons pagadores e não tão bons pagadores assim, já foi colocada em observação dos Estados Unidos. Não foi rebaixada, não foi nada, mas está colocada em observação. O que eu acho? Os Estados Unidos não vai dar calote, os Estados Unidos vai pagar a dívida. Na minha opinião, não tem nenhuma chance dos Estados Unidos não pagar essa dívida. Agora, a grande questão será que eles vão entrar num acordo para essa dívida ser paga na data certa? Porque o que pode acontecer? E eu vejo grande probabilidade nisso acontecer, infelizmente. É chegar na data dos Estados Unidos não pagar depois de uma medida que todo mundo, os Estados Unidos vai parar, o mundo inteiro vai parar, porque vai virar a questão do sistêmica. A maior potência do mundo não pagou suas dívidas. Isso vai ser uma catástrofe. Pode preparar tudo que tem, bolsa de valores, mundo afora cai, mas cai muito até digerir essa ideia. Depois muitas oportunidades vão ter, porque com certeza os Estados Unidos vai se reorganizar, estou falando aí questão de poucos dias depois, vai se reorganizar e vai pagar. Só que eu torço para os Estados Unidos não chegar a deixar esse impasse se transformar em um não pagamento dessa dívida. Por quê? Para não afetar tanta credibilidade dos Estados Unidos, para ele não comprometer tanto o ecossistema global, tanto o ecossistema financeiro do mundo, o sistema macroeconômico mundial, e também para os Estados Unidos não se queimar ainda mais do que eles já se queimaram. Por mais que tenha um jogo político muito forte, mas eles vão ter que olhar para o país, eles vão ter que olhar para a economia, eles vão ter que olhar para o próprio umbigo. Então, isso é muito importante nós prestarmos essa atenção, nós pararmos, nós analisarmos o que vai acontecer e os impactos que isso terá. Só que, em contrapartida, se tiver esse acordo que eu estou torcendo para ter essa semana, e os Estados Unidos elevar o teto de gasto e pagar a dívida, isso demonstrará uma boa vontade, uma credibilidade muito grande para os mercados, mas muito, 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 muito. E essa decisão pode fazer um bem muito grande para todos os países, inclusive para o Brasil. Que agora eu vou falar a minha opinião sobre o que eu acredito que vem acontecer aqui para o Brasil, para ele aproveitar esses reflexos positivos dessa arcabouço fiscal, desse, entre aspas, não tanta caca assim do governo. As caquinhas o governo não vai parar de fazer, isso é perfil desse governo, não vai acabar. Só que, somando acordo dos Estados Unidos, somando arcabouço fiscal, somando queda da inflação, atrelado à queda de juros, aqui para frente tá 2, talvez 3 reuniões, nós podemos ter um bom rally, e eu acredito nesse bom rally da nossa bolsa. Inclusive o Ibovespa passando dos 120 mil pontos, acredite e ouso eu, e vai ficar aqui registrado, que nós podemos chegar a 125 mil pontos até dezembro desse ano. Claro, mais atrelada a muito desconto também das empresas que estão listadas à bolsa, não é só por essas notícias panorâmicas aí, só por essas notícias macro, são com as micros também que as empresas estão muito descontadas. Nós vimos aí o tanto que os fundos imobiliários também sofreram, já estão reagindo, tem fundo imobiliário que já reagiu, já voltou tudo. Lembre-se,
O mercado é cíclico e nós devemos aproveitar sempre os ciclos para fazermos bons aportes, para realizarmos boas posições e para sempre continuarmos investindo. Então, preste atenção, pode ser que muita coisa boa aconteça e eu estou acreditando, eu estou otimista, eu estou muito otimista com que tudo se resolva, principalmente Estados Unidos, com que esse andar aqui no Brasil também continue andando da forma que está, inclusive vindo melhorias e vindo debate, e vamos ter problema. Então, se o governo não fizer uma cacona, fizer só as caquinhas que está fazendo, eu acredito muito nesse Bovespa a 125 mil pontos até dezembro, e eu acredito um dólar mais baixo aí, não acredito muito abaixo de 4,80 não, mas então é para você pegar, analisar mais ou menos, mais uma vez. Você toma toda a decisão e você faz o que você quiser, mas preste muita atenção. Sinais estão sendo dados, oportunidades estão sendo criadas. Agora, a ação está com você. Mais uma vez, o que eu vou pedir para você desse vídeo? Se inscreve aqui no canal se você não está inscrito ainda. Deixe aqui o curtir no canal e manda para a galera do escritório, manda pro grupo da família aí, pro pessoal parar e pensar um pouquinho. Talvez esteja aquele tiozão lá que não investe ainda e fala assim: gostei desse Rzinho, DRR aí, gostei desse cara aí, eu vou começar a investir também. É para isso que eu estou aqui e é para isso que todo domingo você vai ter um vídeo novo. Um forte abraço, uma ótima semana e que Deus abençoe grandemente você.